reis tem levantado o seu servo, para que nós nos aproximemos dele. Não sei se você sabe dessa história, mas Esther precisava falar com o rei e só tinha acesso ao rei, só podia entrar na presença do rei se ele levantasse o seu servo. Quando ela quis falar com ele, a Bíblia diz que o rei levantou o seu servo. Quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, levantou o seu servo. Para que a gente se aproxime dele, para que a gente se assente a mesa, para que a gente coma o melhor de Deus nessa noite. É o que Deus está fazendo. Não é o que Deus vai fazer a partir desse momento. Nós vamos ler a palavra, ser ministrado, vamos continuar sendo ministrado, mas não é o que Deus vai fazer a partir desse momento, é o que Deus já tem feito desde o início desse encontro aqui. Não do início do nosso culto, porque o nosso culto não acaba, então ele também não começa. Mas é do início do nosso encontro nesse lugar. Deus olhou para a gente, resolveu preparar um banquete, e é disso que nós estamos fazendo parte nessa noite. Estamos fazendo parte do banquete de Deus. Eu queria que você dissesse isso no teu irmão. Meu irmão, você está sentado à mesa, fazendo parte do banquete. Aleluia. Eu estava meditando a palavra para compartilhar com vocês. Já tem tempo, né? Como eu falo aqui, eu tenho ouvido vocês, tenho ouvido os irmãos ministrar, tem sido uma bênção e muito bom para mim também. Porque eu preciso de alimento, né? Eu tenho me alimentado também com tudo que tem sido trazido por vocês aqui, irmãos, homens e mulheres de Deus. Tem ministrado nesse lugar e Deus tem abençoado tanto a gente. E nessa noite vou te falar algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero começar falando de uma frase que eu gosto muito, de um dos poetas do nosso tempo. Porque quando eu fui ler e meditar nesta palavra, eu falei, Deus, mas isso eu já sei. Eu conheço isso. E uma das frases mais sábias de um dos poetas do nosso tempo é que a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Muitas vezes nós sabemos, isso fica no âmbito do conhecimento, mas não desce para o âmbito da experiência. Deus quer nos trazer para um âmbito de conhecimento e experiência. Deus quer te levar a um âmbito de conhecimento, de entendimento, de leitura, para que você saiba o que Deus pode fazer e quer fazer, mas Ele quer te levar a um âmbito de experiência. Deus quer nos conduzir a um âmbito de experiência. E às vezes essa área da experiência, às vezes ela é muito boa, é muito fácil de transitar por ela, mas em outros tempos, em outro momento, ela nem é tão boa assim, nem é tão entendível por nós, mas que nessa noite, além do conhecimento, haja experiência e haja a possibilidade de Deus que consigamos ter experiências mais profundas, que é o que Deus espera, o que Deus quer, e é o que nós também queremos, porque amamos ao Senhor. Queria que o Gabriel projetasse para a gente livro de Gênesis, capítulo 1, talvez seja o mais difícil de achar na Bíblia, mas se você não tem muita experiência com a palavra, folheie as primeiras páginas, você vai achar Gênesis capítulo 1. Eu queria falar para você sobre as características da palavra de Deus. As características da palavra de Deus e o que acontece com aqueles que se relacionam com Deus. O que a palavra de Deus, qual é o efeito da palavra de Deus na vida daqueles que se relacionam com Deus. Isso para nós, irmãos,
irmãos, é lição básica de escola bíblica dominical, palavra de Deus. Mas confesso que muitas vezes a gente não age ou não interage com esses conceitos que eu vou trazer para você da maneira certa, da maneira correta. A gente vai tratando como quem tem conhecimento, mas não como quem tem experiência. E a gente se afasta cada vez mais das experiências que a palavra de Deus precisa produzir em nós. Apesar de conhecermos as características da palavra de Deus. O Salmo 115, versículo 8, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele faz, no Salmo 115, o salmista faz distinção entre quem se relaciona com Deus e quem se relaciona com ídolos, com deuses mortos, com deuses inventados, com deuses criados pelas mãos dos homens. E no versículo 8 do Salmo 115, o salmista faz uma declaração muito interessante. Ele diz o seguinte: tornam-se semelhantes a ele aqueles que o adoram. Isso é muito interessante, porque quando se trata de um Deus morto, torna-se semelhante a ele, ou seja, torna-se morto quem adora um Deus morto. Torna-se incapaz, porque ele tem boca, mas não fala, que é o que o salmista diz nesse salmo. Ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam. E aí, aqueles que adoram a esses deuses são semelhantes a ele. Ou seja, apesar de ter olhos, não veem, apesar de ter boca, não falam, apesar de ter pés, não andam. E é óbvio que eu estou falando isso pelo aspecto espiritual, e é o que a Bíblia trata. Mas eu quero também chamar a sua atenção que o Deus que nós servimos, que é vivo, ele fala, ele tem uma palavra. E a palavra de Deus, quando você analisa pelo aspecto do Salmo 115, versículo 8, você começa a entender que uma vez a palavra de Deus fazendo efeito na nossa vida, nós nos tornamos semelhantes a um Deus vivo. Não na semelhança do contexto de eu ser Deus, mas na semelhança de falar, de declarar palavras que venham se cumprir, que venham a acontecer. Deus nos dá autoridade para ministrarmos. A semelhança de Deus no sentido de andarmos, de caminharmos e não estarmos travados, parados, como quem tem pés, mas não anda. A semelhança de Deus no sentido de enxergar as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas da nossa vida, pelo âmbito espiritual. Torna-se semelhante a Ele, aqueles que o adoram. Se você adora um Deus morto, você é semelhante ao seu Deus, ao Deus morto. Mas se você adora um Deus vivo, e é o que eu creio que você adora, você é semelhante ao teu Deus. Você é vivo, você tem visão de Deus, você tem expressão de Deus, você tem algo de Deus em você. E eu, olhando para as características da palavra de Deus, eu queria te falar algumas coisas nessa noite. O texto que nós vamos ler é um dos textos mais básicos da Bíblia Sagrada. Mas preste atenção no criativo aí. Vou ler todo o texto, para que Deus possa transmitir e falar aquilo que Ele quer ao nosso coração. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Diga comigo: e disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas
que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão, os céus, e foi à tarde e amanhã, no dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando somente conforme a sua espécie, e a terra frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, no dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Isso. E foi à tarde e amanhã, no dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantes produziram conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus e era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem a terra. E foi à tarde e amanhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só que aí eu estava olhando para esse momento especial da criação, e Deus foi me mostrando algumas coisas que estão aí, mas que nem todas elas nós enxergamos. E eu queria falar sobre as 4 coisas e as 4 palavras que são mencionadas no contexto da criação. A gente sabe, está escrito lá em Mateus 24, que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não passa, ela não passará. E algumas características da palavra: a palavra é fiel, ela não falha. A palavra de Deus ela é fiel, ela não falha. Se você receber de Deus uma palavra, uma das características que você precisa guardar no teu coração: essa palavra ela não falha, porque ela vem de Deus. E se vem de Deus, ela não falha. Ela aparece com Deus, ela nasce do coração de Deus, ela sai do coração de Deus. Então ela tem as mesmas características de Deus. A palavra de Deus é uma palavra diferente da do homem, porque também está escrito que ele não é homem para que minta, né? Está escrito lá em Números capítulo 23,
que Ele é um Deus tremendo, que é cumpridor daquilo que Ele fala. Então, a diferença principal é que o homem tem as suas palavras, as suas declarações, tem falhas, há falhas naquilo que o homem diz. Você, quando espera do homem, muitas vezes você se decepciona exatamente pelo aspecto falível da palavra do homem. O homem é falho em si mesmo, e ele leva essa essência de falibilidade para a sua palavra, para aquilo que ele declara, para as suas declarações. E Deus, de igual forma, só que de maneira totalmente contrária, Ele traz as suas características para aquilo que Ele fala. Então, uma das características principais, uma delas, né, claro, de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel. A gente encontra isso na sua palavra, nos escritos e nos seus atos. Deus é fiel, Ele não falha. E a sua palavra também, por consequência, é fiel. A palavra de Deus não falha. Então diga comigo, a palavra de Deus é fiel. Uma das características. A segunda característica é que ela é imutável. Ela não muda, ela não se altera por intervenção de ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Deus pode mudar os seus planos, os seus projetos, de acordo com aquilo que Ele entenda ser arrependimento, de acordo com aquilo que Ele entenda ser fazer ou criar melhor, porque vai passar sempre pelo amor de Deus e pela sua misericórdia. Qualquer alteração naquilo que Deus fala vai ser em favor e em benefício daquele que Ele ama. Mas a palavra de Deus em si, na sua essência, ela é imutável. Quando Deus fala, permanece. Nós enxergamos isso aqui. Vamos falar disso. Uma outra e terceira e última coisa é que a palavra de Deus ela é eterna. Característica de Deus, Ele é eterno. Ele sempre existiu. A palavra de Deus ela é eterna. Ele fala, Ele não precisa falar de novo, repetir de novo, ficar falando todo dia, porque ela, uma vez dita, ela está dita, ela é eterna. Sentenças, palavras, aquilo que Deus diz é eterno, permanece para sempre, não está sujeita aos efeitos do tempo, ela é atemporal, porque o que Deus fala, está falado. E aí quando nós olhamos para a criação, para esse texto da criação, nós vemos alguns sinais disso. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas só para a gente entender que a palavra é eterna, é imutável e é fiel. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. É isso que a Bíblia diz. E até hoje há luz. Sim ou não? Até hoje há dia. Quando você acorda e você vê lá o dia clareando, né? Começa a ver, estava escuro, de repente começa a clarear. Para nós isso já se tornou um efeito tão rotineiro que a gente não consegue se atentar que nisto está estabelecido uma ordem que vem do Eterno. Deus estabeleceu assim, haja luz e houve luz. A palavra de Deus, eterna, fiel e imutável. Outra coisa que acontece nesse processo da criação, Deus fala, haja relvas. Quando Deus falou haja relvas, Deus não fica repetindo haja relvas, mas até no paralelepípedo da rua nasce erva, naquela frestinha. Dá uma olhada quando você for embora, aquela frestinha do paralelepípedo nasce erva. Um dia eu fui lá em São Cristóvão visitar o meu amigo Lima, e eu cheguei na oficina de um rapaz que tem lá perto, e tinha um pé de mamão que nasceu numa fresta de rocha. Quando eu olho para isso, a única coisa que eu me lembro é que Deus disse haja relva, e essa palavra ecoa pela eternidade, haja relva. Enquanto houver terra, enquanto houver ambiente propício para que essa palavra venha a se cumprir, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel e a sua palavra é imutável, ela não se altera por vontade de ninguém. Quando Deus diz haja relva, o homem pode cortar a relva, mas a relva vai voltar a nascer, porque a palavra de Deus determinou que houvesse relva. Certo?
Palavra de Deus poderosa, que fala para mim, que fala para você, que é eterna, que é imutável, que é fiel. Essa palavra de Deus, que Deus está tratando conosco. Outras coisas que Deus foi falando que tinham que haver. Deus falou que, olha, multiplique-se os animais da terra, multipliquem-se os animais dos mares. Enfim, existem seres nos mares que a gente nem sonha em conhecer. Há mistérios nos mares que muito além. Mas tudo o que há, tudo o que existe, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas essas coisas estão debaixo de uma palavra, a palavra de Deus. E eu quero te trazer ao banquete de Deus nessa noite para te dizer que esse Deus que criou todas as coisas, que declarou e essas coisas existem, vão continuar existindo segundo a sua vontade, é o Deus que você serve. É o Deus que fala para a gente. Mesmo Deus. Nós não estamos falando de um Deus distinto. Nós estamos falando do mesmo Deus. Do Deus que falou e as coisas aconteceram. Do Deus que declarou e as coisas foram se formando. E eu quero destacar 4 coisas para ser mais sucinto nisso que nós estamos tratando. 4 declarações que estão no texto, que são palavras que têm um significado importante, inclusive para a nossa vida e para a nossa vida espiritual. Uma das palavras que Deus diz nesse texto aqui é haja. Pode repetir comigo? Haja. Deus fala haja. Quando Deus fala haja, Deus está dando uma ordem. E essa ordem é uma ordem existencial, é uma ordem para que exista. Quando Deus dá uma ordem para que exista, é porque antes não existia. Mas quando Deus diz haja, começa a partir desse ponto a existir. Guarda isso no teu coração. Uma das coisas que Deus diz, e Ele não diz uma só vez, mas diz nesse texto algumas vezes, é haja. Haja é para existência. A partir daquela declaração, algo vai existir. Algo que não existia vai começar a existir. Está captando o que Deus quer falar para a gente nessa noite? O Deus que você serve, que soltou uma palavra lá no início de todas as coisas, e essas coisas continuam fazendo e se reproduzindo e criando ciclos conforme a sua palavra, é o Deus que disse haja. Quando nada tinha, Ele disse haja. E a Bíblia diz que a cada haja de Deus, as coisas iam sendo geradas, produzidas. De que matéria-prima? Nada. Não existiam antes, mas quando Ele diz haja, passa a existir. Deus fala ao meu coração e fala ao teu coração nessa noite que aquilo que não existe não é e não vai ser, nunca será empecilho para que Deus comece a trabalhar a existência. Deus traz à existência coisas que não existem. Através da sua palavra, através do seu haja, Deus traz à minha vida e à sua vida coisas que não existem. Está escrito que Ele cria, se por amor a nós, seus filhos, Ele cria ou Ele faz existir coisas que não existem. Deus nessa noite manda te dizer pela sua palavra, haja. Para a tua vida, para a minha vida, haja. Eu não sei o que não existe, que você precisa, mas Deus num determinado momento na criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e sobre a face das águas, e era tudo uma mistura só, mas de repente houve um brado naquele lugar, houve um brado quando não existia absolutamente nada, houve um brado do haja de Deus. E aí o Espírito falou ao meu coração: meu filho, brade o meu haja nessa noite, nesse lugar, porque coisas maravilhosas vão começar. Você crê? Eu creio. Estou precisando do haja de Deus. Deus vai começar a trabalhar o haja dele. Eu quero o haja de Deus.
preciso do agir de Deus. Tem coisas que eu não consigo ver, é a possibilidade, mas é aí que Deus diz, haja. E todas as vezes que Deus disse haja, as coisas aconteceram e se transformaram no que era não existente para o que passou a existir. O agir de Deus nessa noite para nós é isso, é o que não existe. Você diz, eu não tenho, eu não sei, eu não tenho como, eu não vejo possibilidade. Mas esse é o momento propício para o agir de Deus. E é o que Deus está fazendo nessa noite. A outra expressão de Deus, que se aplica também à nossa vida, que está no contexto de Gênesis capítulo 1, é ajuntem-se. Uma ordem de Deus. Uma determinação de Deus que tinha uma conotação de organização. E aí eu estava meditando nisso, irmãos, e o Espírito me fez entender que muitas vezes na nossa vida Deus precisa declarar ajuntem-se, porque as coisas estavam fora de ordem, as coisas estavam espalhadas, as coisas estavam fora do contexto que Deus queria, e é mediante a essa realidade que Deus declara naquele ambiente de desordem, ajuntem-se. Porque Deus começa a colocar as coisas em ordem. Ele fala, haja luz, houve luz, e Ele começa a organizar tudo, mas existiam coisas ainda dentro de um princípio de fora de ordem, e Deus diz assim, ajuntem-se. E a palavra de Deus diz que as águas se ajuntaram, separaram-se da porção seca, e houve uma ordem no contexto da criação de Deus. Deus não trabalha em meio à desordem, e em determinados momentos da vida Deus precisa falar isso para nós. Deus precisa tratar na nossa vida dizendo, ajuntem-se, vamos colocar as coisas em ordem, vamos trabalhar isso, tudo vem de uma ordem de Deus, e nós precisamos nos submeter a esse contexto, para que essas coisas entrem nos seus respectivos lugares. Uma outra palavra que Deus também ministra em Gênesis capítulo 1 é produza. Quando Deus fala produza, Deus está garantindo a continuidade. Deus está dizendo, não é o fim. Percebe? Quando Deus diz produza, se Deus não dissesse produza, aqueles animais iriam existir e morrer, aquelas ervas iriam existir e morrer, e acabou o ciclo. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Quero dizer para você que há em Deus um ciclo de renovação constante, contínua, porque um dia Deus disse, produza, e nessa palavra de produza, Deus está garantindo a continuidade de todas as coisas. E às vezes a gente teve as nossas experiências negativas, achamos que é o fim, e aí Deus vem com a sua palavra e diz, produza, porque esta palavra produza garante a continuidade das coisas, garante a você e a mim que não é o fim. Se Deus não dissesse isso lá no início, seria o fim da erva, seria o fim dos animais, mas Deus disse, produza. A partir daí houve uma garantia de um ciclo de continuidade, que ainda que em um determinado momento haja o fim de alguma coisa, a Bíblia diz que ao cheiro das águas voltará a brotar. E é isso que essa palavra garante a você. Produza de Deus garante que, independente do ciclo, se ele estiver lá em cima ou estiver lá embaixo, no encerramento, no fim, haverá uma continuidade, porque Deus é contigo, e a sua palavra é fiel e é preservada por Ele mesmo, porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E por último, Deus fala uma coisa muito especial nesse contexto de Gênesis 1. Deus falou haja, Deus falou ajuntem-se, Deus falou produza, depois Ele fala façamos. Deixa eu falar uma coisa muito tremenda para você. A ação de Deus na nossa vida passa e vai passar sempre
por declarações e palavras dele a nosso respeito. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, você que serve ao Senhor, você está debaixo de palavras de Deus. É que às vezes a gente não descobre essas coisas, é que às vezes a gente não percebe essas coisas, mas nós estamos debaixo de palavras de Deus. A Bíblia diz que o inimigo não pode tocar na gente. Essa é uma palavra que você está debaixo dela. O inimigo não pode te tocar. A Bíblia tem promessas que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Palavra de Deus declarada, e você está debaixo dela. Existem palavras que foram lançadas, e dentro do contexto dessas palavras você está aliançado e protegido por elas. Mas Deus disse, nesse contexto da criação, uma das últimas coisas que Deus estava fazendo, que era o homem, Deus disse: façamos. E o Espírito me trouxe um sentimento, irmãos, acerca desse façamos, que eu quero transmitir a você, e vou encerrar essa palavra aqui. Existem coisas que Deus vai estabelecer para que aconteçam na sua vida. Eu, outro dia, estava conversando com alguém e tratando sobre as maneiras de Deus agir. Às vezes a gente acha assim: eu fiquei doente, então o processo é fazer uma oração e esperar Deus agir. Deixa eu te falar uma coisa que talvez isso esclareça a você. Você ficou doente, você pode e deve orar com fé, porque Deus pode e pode te curar. Mas essa não é a única maneira. Deus disse: haja médicos. Amém? Deus disse: produzam remédios. E você pode procurar um médico, porque essa também é uma parte da graça de Deus para você. Deus te deu isso. Deus deu inteligência a homens para que cuidem da nossa saúde. Então não é falta de fé eu procurar um médico, é entendimento que faz parte de um contexto da graça de Deus. E que alguém criou um remédio para curar meu corpo físico, isso vem da graça de Deus. Todas as coisas vieram dele. A Bíblia diz isso. Então, existem situações e coisas da vida que estão ligadas a declarações, às coisas que Deus produziu através da sua palavra para nós. Mas existe uma coisa, e essa coisa eu quero falar para você, porque isso tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que olhar para isso. Quando Deus fala façamos, Deus está dizendo assim: olha, chega um momento na nossa vida, na vida do homem, que tem Deus, se relaciona com Deus, e que não é Deus dando ordem para que as coisas se tornem favoráveis, para que as coisas aconteçam. Existe sim um momento que a Trindade age diretamente no nosso favor. Não parte de um princípio de uma declaração, parte de um princípio que nós vamos fazer. Eu, sendo Deus da pastora Marisa, eu mesmo, o Senhor diz, a Trindade diz: façamos, vamos fazer nós. Está no contexto do milagre, dos milagres que a gente precisa. Porque o médico não vai fazer milagre, apesar de Deus ter soltado uma palavra e haverem médicos e haverem hospitais. Esse é um contexto daquilo, da possibilidade que Deus concedeu ao homem para que o homem produzisse alguma coisa em benefício do próprio homem. Mas existe uma coisa: quando Deus fala façamos, Deus está dizendo assim: agora quem vai fazer? Aleluia! Glória a Deus! Agora, o que vai acontecer não é algo pautado naquilo que eu disse, mas é algo pautado naquilo que eu vou fazer. Aleluia! Eu vou realizar na tua vida diretamente. A isso nós chamamos de milagre. Eu não sei se você precisa de um, mas eu preciso. Aleluia. Mas o nosso Deus, que produz todas as coisas, que nos trouxe a esse banquete para dizer: haja,
para dizer ajuntem-se, para dizer produza, é o mesmo Deus que também diz façamos, porque Ele se envolve diretamente com aquilo que a gente precisa, com aquilo que nós esperamos nele, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Se você estiver firmado nessa palavra, acredite numa coisa, está escrito em Hebreus 6, versículo 17 diz assim: assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa, você é um herdeiro da promessa, você e eu somos herdeiros da promessa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu. Deixa eu falar para você uma coisa. O que Deus está trazendo para nós nessa noite é para que haja âncora na nossa alma, para que haja firmeza no nosso coração. Se você estiver por algum motivo abalado com as circunstâncias da vida, Deus está dizendo a você que além do haja, além do ajunte-se, além do produza, Deus age também com façamos. Deus entra diretamente nas tuas causas, através da Trindade. Deus vem, Pai, o Filho e o Espírito Santo, para agir em teu favor nas tuas causas. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Isso é o que Deus tem falado também para mim nessa noite. E eu recebo essa palavra. Se você recebe, aplauda o Senhor. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração desaja, aleluia, vai haver, querido, vida aqui na sua abundância. Diz produza. A tua vida vai produzir, a tua vida vai ser fértil, a tua vida vai, querida, superabundar em graça, provisão. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus, Ele trata da gente de uma forma muito tremenda e muito especial. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo estar na casa de Deus.